país. Aproveitando que a gente citou agora a Lei Magnitsky, também aproveitando a presença do professor Israel aqui com a gente, em entrevista ao jornalista João Paulo Biagi, que é correspondente do Povo em Brasília, o senador Sérgio Moro comentou sobre as recentes sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Durante as suas falas, o senador atribuiu o tarifaço a casos de hostilidade do governo Lula para com o atual presidente e, mais frequentemente, com Donald Trump. Vamos acompanhar um trechinho desse vídeo, já mais informações. É que, desde o início do governo, o Lula hostilizou os Estados Unidos, mesmo quando era o Biden. E quando depois foi eleito o Trump, foi pior, porque aí as ofensas passaram a ser num nível pessoal. Seja falando das eleições norte-americanas que ele não deveria se intrometer, seja ofendendo pessoalmente o Trump, e não se preocupou em criar uma base, uma relação entre os dois países de alto nível. Consequências: esses fatos agora vieram à tona, geraram a imposição dessas tarifas, e o governo não tem um interlocutor, e é visto como um país não confiável, que se aproxima de adversários históricos dos Estados Unidos. Vamos falar ali do conflito Israel-Irã, né? Ou Israel e Palestina. O Brasil sempre adotou uma posição excessivamente crítica a Israel, mesmo quando teve lá os ataques, né, e os reféns. Quando teve agora o bombardeio no Irã, que é um ato unilateral, condenável à luz do direito internacional, o Brasil emitiu uma nota dura, condenando os Estados Unidos, Israel, e ignorando as agressões, né, do Irã. Então, no fundo, a meu ver, tudo isso é resultado dessa diplomacia internacional equivocada do governo, que nos afasta das democracias ocidentais. Nós sempre nos entendemos como pertinentes a esse grupo, a esse modelo político, né, liberal, democrático. O senador Sérgio Moro também comentou a aplicação da Lei Magnitsky contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Essas medidas drásticas sempre são questionáveis e a gente a gente precisa resolver essas questões aqui no Brasil por nossas próprias forças, né, nossos próprios caminhos. Então, esse tipo de ação gera uma bola de neve e vai gerando cada vez mais ali radicalismos. Agora, por que a gente chegou nessa situação extrema? Porque fizeram ouvidos moucos, né, em relação a todos esses problemas que nós temos apontado, que a oposição tem apontado faz tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Distensionar e buscar aí uma solução pacífica, inclusive para essas questões. Sérgio Moro, de alguma forma, tangenciando, pisando em ovos quando fala em Lei Magnitsky, afinal, é um ataque ao nosso judiciário e ele já foi juiz, já integrou o Poder Judiciário, meio que fica ali em cima do muro. Mas em relação às sanções, o professor Israel afirmou que elas acontecem muito por culpa do atual presidente Lula, por críticas aos Estados Unidos ainda durante o governo de Joe Biden, críticas aprofundadas com a chegada de Donald Trump ao comando do país. Como é que o senhor avalia esses argumentos do senador Sérgio Moro? São argumentos que não têm lastro na realidade. O governo brasileiro, ele tem o direito de se posicionar dentro de um limite, esse limite estava sendo seguido. O governo brasileiro e o Brasil têm o direito de se relacionarem com a China e com os países dos BRICS da maneira que bem aprouver ao governo que está incumbente, ou seja, que está no poder naquele momento. Não houve nenhum momento de agressão explícita, não houve nenhum momento de desrespeito institucional. O Brasil exercia o seu direito de se relacionar burocraticamente com os Estados Unidos, que é o nosso segundo parceiro comercial, comprando menos do que a metade do que a China costuma comprar. Então, as relações comerciais com a China justificam uma aproximação, porque ela é a primeira parceira comercial do Brasil, e mesmo essa aproximação nunca foi também exagerada. Há uma simpatia ideológica, isso é normal, é possível que outros governos de outras correntes políticas sinalizem alguma simpatia, mas nunca havia se passado de um limite
diplomático, de um limite adequado à sofisticação e à oficialidade das relações internacionais. O Sérgio Moro, nesse caso, adota aí um discurso que tenta culpar a vítima pela agressão que a vítima está sofrendo. O Brasil sempre se relacionou com países do Sul. É importante lembrar que o presidente Jânio Quadros, que era um presidente de direita, foi aquele que tomou a decisão de estabelecer relações independentes do Brasil com o bloco comunista, ao mesmo tempo que mantinha relações com os Estados Unidos. E esta é a tradição diplomática brasileira. O Brasil sempre foi muito zeloso da sua soberania e do seu direito de se relacionar com todos os grupos de países de acordo com seus interesses, porque nós somos grandes demais para fazermos alinhamentos automáticos. O que é resultado dessa ação agressiva do governo norte-americano contra a soberania brasileira é que ele está aproximando ainda mais o Brasil do seu principal concorrente, que é a China, né? Então, o resultado final da ação de Donald Trump não pode prosperar, porque o Brasil não pode permitir que um poder interfira no outro, ele não vai obter uma interferência do governo do presidente atual sobre o poder judiciário, e ele vai deixar o Brasil sem opções, senão aprofundar as relações que já tem com o seu principal concorrente. Portanto, não é possível que os brasileiros tenham qualquer reação que não seja de refutar e dar um não rotundo às ações norte-americanas. A meu ver, o político do espectro da direita que teve a reação que, para mim, é exemplar, foi o senador General Mourão, que, sabendo qual a sua posição no espectro político partidário, assumindo-se como um político de direita, com muita honra, foi claro ao dizer que nos assuntos domésticos não aceitaria intervenção de seu ninguém, quanto mais de uma potência que tem assediado, inclusive, seus aliados mais antigos. É isso, a soberania não escolhe ideologia, vertente política e a defesa dos nossos próprios interesses, né? Em tese, seria interessante que outros políticos também agissem dessa maneira e como o professor Israel destaca, os Estados Unidos ajudando a colocar aí o Brasil nos braços da China e o preço a pagar em relação a isso pode ser ainda maior. Professor Israel, agradeço demais sua